Hello everyone, how are you? I hope you are okay. Today we are going to continue our lessons and we are going to do this activity from block 6, ok? Hello pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos continuar as atividades e nós vamos focar nessa atividade aqui do bloco 6, ok? No livro de vocês, ela está nas páginas 70 e 71, né? Que é onde nós vamos aprender um pouquinho sobre o passado simples na forma afirmativa. Então, vamos lá. O passado simples é a forma que a gente usa para falar de coisas que já aconteceram, que já acabaram, que não tem nenhuma influência no nosso presente, né? E geralmente é o que a gente usa para contar história, né? Para falar pro colega aqui que a gente viu na escola ontem, para contar para os amigos da internet os barracos que a gente vive, que a gente vê por aí, né? Também é usado para descrever uma série de acontecimentos, ou seja, vamos supor que alguém te pergunta o que você fez ontem, né? Então você fala, eu acordei, tomei café da manhã, né? Fui assistir TV, fui checar minha rede social, quase esqueci que eu tinha aula para estudar, bloco para fazer, não é? E tem também, é usado também para falar de pessoas que já morreram. Então, quando a gente quer contar, quer falar sobre a vida de alguém, né, que já não está mais entre nós, é essa forma que a gente usa. Geralmente em biografias é muito comum, ok? E depois, o que a gente tem que pensar sobre esse passado? É que a conjugação dele, pessoal, é igual para todo mundo, né? Diferente do português que a gente tem, eu vi, ele viu, né? Nós vimos, vós vistes, né? Algo assim. No inglês a gente não tem esse tipo de coisa, é tudo igual, tá? Só que a gente tem uma coisinha que se chama verbo regular e verbo irregular. Esse a gente vai ver com um pouquinho mais de atenção na próxima tela, ok? E também, uma coisa que a gente precisa saber é que no passado nós precisamos de um verbo auxiliar para fazer perguntas, né? Que é o did, e para fazer negativas, que é o didn't. Mas isso daqui a gente vai guardar numa caixinha, porque por enquanto a gente só vai precisar da forma afirmativa. Então vamos ver o que são esses verbos regulares e irregulares. Vamos lá. Os verbos regulares são os mais comuns, né? E para usar ele no passado, basta a gente acrescentar um sufixo. Que sufixo é esse? Quando a palavra termina em E, a gente só acrescenta um D, né? Então, alguns exemplos aqui. Live, lived, né? Morar, morou. Love, loved. Amar, amou. Hate, hated. Odiar, odiou. E assim vai. Aí depois a gente tem os verbos que terminam com Y e que antes deles tem uma consoante, tá? É importante isso aqui, tem que ser consoante e Y, não é o Y sozinho. Então, exemplos que a gente tem, né? A gente tem o study, ele vira studied, né? Notem que o Y desapareceu, né? E eu coloquei um izinho aqui no lugar dele, ok? Study, studied, dry, dried, cry, cried, né? Estudar, estudou, secar, secou, chorar, chorou. E por fim, né? A regra mais simples, que é a que eu acho. Não terminou em E, não terminou em consoante Y, a gente acrescenta o ET, tá? Então, esse daqui é pro resto. Exemplos, nós temos work, worked, né? Trabalhar, trabalhou. Watch, watched, né? Assistir, assistiu. Play, played. Jogar, jogou. Brincar, brincou. Tocar, tocou. E notem que aqui a gente tem uma palavra que termina com Y, ó. Só que antes dele a gente não tem uma consoante, a gente tem uma vogal, né? Então, nesse caso, essa regrinha aqui não se aplica, tá vendo? Então, é só quando é consoante Y mesmo, ok? E aí, o que a gente tem que fazer, né? Quando a gente tem agora a ideia dos verbos irregulares, esse é um pouquinho diferente, tá? Porque aqui, quando a gente tá falando dos regulares, a gente tem duas regrinhas, mas a gente tem duas regrinhas. A gente tem um ponto de partida para tentar adivinhar qual é o passado, não é? Mas quando ele é irregular, não tem nada disso, gente. Quando ele é irregular, a gente tem que decorar, né? Tem que estudar uma tabelinha, tem que deixar ela pregada na nossa frente pra gente aprender.
Por que eles são irregulares? Olha só, galera, eles mudam de forma, tá vendo? Então, nós temos três formas aqui. Nós temos o que a gente chama de forma base, né? Onde o verbo não é conjugado. Nós temos o passado simples, que é essa conjugação que a gente vai utilizar. E nós temos o que a gente chama de particípio do passado, né? Então, se a gente olhar aqui a primeira palavrinha, são três formas diferentes. Se a gente olhar o be, ó, o be já são 4, né? Então, tem essas que mudam tudo, tem umas que não mudam nada. Por isso que é importante a gente ter uma tabelinha sempre em mãos aí, sempre perto da gente, ok? Outra coisa que é importante a gente saber, no passado simples, a gente vai usar apenas essas duas primeiras colunas aqui, né? A coluna da forma base, pra gente pesquisar a palavra que a gente precisa, né? E a palavra da conjugação no passado. Então, se eu vou escrever, se eu preciso conjugar uma palavra no passado e eu tenho a forma base, eu tenho que pesquisar por essa coluna. Mas se eu já tenho, né, a forma no passado, já é um texto no passado, eu preciso pesquisar por essa coluna, ok? A coluninha verde deixa lá pra frente, a gente vai ver lá no futuro, ok? Agora vamos pensar nos verbos que a gente viu nessa atividade, nesses textos. Aqui eu tenho uma listinha, montei uma tabelinha. Ela não é a tabela de verbos irregulares completa, tá? Aqui eu incluí os verbos que aparecem nos dois textos que a gente viu, que é o texto sobre a Astrude e sobre o Tom Jobim, né? E coloquei aqui a tradução. Então, vamos lá. Melhor maneira de aprender é ler com frequência. Então, vamos lá. Be, was, were, significa ser, estar, né? O presente do be é o is e o are. Depois nós temos become, became, tornar-se. Begin, began, começar. Can, could, poder. Come, came, vir. Have, had, ter. Find, found, encontrar. Get, got, obter ou conseguir. Give, gave, dar. Go, went, ir. Know, knew, saber ou conhecer. Say, said, dizer. Ok? Então, novamente, essa daqui não é a lista completa. Aqui eu coloquei apenas os verbos que a gente precisou, né, saber para conhecer o texto lá atrás. E alguns que são muito comuns, como have, como go, que a gente vê por aí com frequência, ok? Então, agora, seguindo, nós temos esse exercício aqui, né? Nós temos o exercício aí na página 71, que é este exercício aqui do bloco de vocês, que eu mostrei agora há pouco, ok? Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós precisamos completar essa tabela com os verbos no passado que nós vimos nas biografias. Que biografias são essas? São aquelas biografias da Astrude Gilberto e do Tom Jobim que nós vimos nas atividades anteriores, ok? Então, como é que a gente vai encontrar esse verbo? Pessoal, para encontrar o verbo regular, que é essa primeira coluna aqui, é super simples. A gente só precisa procurar o verbo que termina com ed, né? Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, no primeiro texto da Astrude, ó, logo na primeira linha, a gente já tem um verbo que termina com ed. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar. Opa, cadê minha animação? Eita, gente, pera aí um pouquinho. Agora vai, hein? Então, nós temos apenas que copiar a palavrinha que termina com ed para a primeira coluna do tabelinha. Então, vamos lá. Aqui na primeira linha a gente encontrou o moved, né? Se a gente seguir para a segunda linha, ó, outra palavrinha que termina com ed, entered, né? Seguindo para as próximas linhas, tá vendo? Vou procurando palavrinhas que terminam com ed. Olha aqui, worked, né? Vou procurando palavrinhas que terminam com ed, combined, e assim vai, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transferir essas palavrinhas aqui para nossa coluna,
tá? Eu coloquei a forma base e a forma no passado para vocês terem aqui uma noção do que é o que, ok? E agora, teacher, mas como é que a gente faz quando é o verbo irregular? O verbo irregular, vocês vão pesquisar através dessa tabelinha aqui que eu dei para vocês, tá? Então, aqui, estes daqui são os verbos irregulares que com certeza aparecem, tá? E tem uns que não aparecem. Então, vocês vão ter que correr o olho nos textos procurando essas palavrinhas aqui. Será que a gente encontra alguma? Vamos lá. Opa! Ó, voltando aqui, na Astrude. Então, a primeira linha aqui a gente já tem um, ó, tá vendo? Was, que é o passado do verbo to be, né? E seguindo a gente vai encontrar mais, será? Olha lá, deixa eu ver. All you could aqui, ó, encontrei mais uma, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer nos dois textos e transferir para a tabelinha que a gente tem aqui, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é o passado simples, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Precisando de alguma coisa, é só chamar. Transfiram a resposta de vocês pro bloco, né? Pro bloco 6, pro local correto no bloco 6. Por enquanto é só. Bye bye for now and see you soon.